Meus amigos, hoje eu vou fazer um replante de orquídeas bem complexo, bem complicadinho, de uma planta que fez muito sucesso nas redes sociais. A gente vai replantar essa toceiraça aqui, que é um presente que eu ganhei do meu amigo Wilson. É uma Dendrobium farmeri. Ela está nesse vaso de barro aqui, tá? E nós vamos fazer o replante dela, agora acabou a floração dela. E eu vou fazer o replante colocando ela num vaso maior. O vaso que eu separei foi esse plástico aqui, cheio de perfurações, e também vou revelar para vocês o tipo de substrato que eu utilizo. Quando essa planta floresceu e as pessoas viram a quantidade de flores, foram mais de 47, foram 48 ou 49 cachos de flores. E as pessoas me questionaram sobre a questão do substrato. Qual tipo de substrato que eu utilizava para essa Dendrobium farmeri? Bom, essa exclusivamente aqui não era o meu substrato, porque foi uma planta que eu ganhei. Mas todas as minhas Dendrobiums, sejam ela Densiflorum, desse mesmo grupo, né? A farmeri, a Thyrsiflorum, essas plantas eu coloco em substratos mais secos, mais duros. E eu quero fazer uma recomendação para você de um parceiro do nosso canal, que é lá o Empório das Orquídeas 262. Esse substrato aqui, o Empório das Orquídeas vendem. Esse substrato que você está vendo é Sansão do Campo triturado. Eu vou mostrar para você como é que eu faço a utilização dele para que vocês possam utilizar nas plantas de vocês. Principalmente essas plantas que têm uma necessidade de substratos mais seco, para que você possa regar mais. Na minha situação aqui, eu tenho um orquidário aberto. Então, ter substratos mais secos é de suma importância, porque quando chove, eu não tenho grandes problemas aqui em relação ao substrato, né? Devido ao ter um substrato mais seco. Então, esse Sansão do Campo triturado, você adquire lá com o pessoal do Empório das Orquídeas, 262, o telefone está aqui na telinha. Eles também fazem a venda do Rimitsu, que nós vamos utilizar para esse replante aqui. Depois que nós concluirmos, nós já vamos usar do barco Rimitsu, então você também pode estar adquirindo com eles. Além de orquídeas, porque muitas pessoas também me questionam se eu faço vendas de orquídeas. Então, eu não trabalho com vendas de orquídeas, mas o Empório das Orquídeas faz a venda, né? O Empório das Orquídeas 262 faz vendas também. Você pode estar acompanhando as lives que eles fazem aos sábados, sempre às 13 da tarde e domingo às 9 da manhã, junto com o pessoal, toda a equipe lá, Dudu, Farana, essa equipe toda que está certamente preparada lá para atender você, tá bom? Vamos começar o replante aqui, vou começar falando do vaso. Então a escolha do vaso é que eu vou ver agora, porque eu vou retirar essa planta dali e vou ver se esse for o tamanho mais adequado. É um vaso grande, para que vocês tenham uma ideia, ele tem 35 de diâmetro. É um vaso super grande para uma toceira que também é muito grande, né? Eu fiz perfurações nesse vaso, em toda a volta dela, justamente para permitir boa aeração, né, no vaso, além, claro, de não permitir que fique aqui uma concentração de umidade, né, quando eu fizer regas ou quando ela receber água de chuva. A preparação desse substrato vai ser somente o Sansão do Campo junto com o esfagno. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Como vocês podem ver, aqui só o Sansão do Campo triturado. Eu acho ele muito interessante de ser utilizado, principalmente nesse tipo de processo, porque assim como a pedra gera aquelas bolsas, esse tipo de substrato também utilizado, ele por ser com granulagens maiores, ele também gera bolsas de ar dentro do vaso quando a gente planta a orquídea, o que favorece o crescimento e enraizamento da orquídea. Uma coisa que eu acabei de fazer aqui foi colocar água, tá? Eu gosto de colocar água aqui para deixar o substrato mais úmido, até porque eu vou colocar esfagno, isso favorece bastante a mistura e também facilita na hora de plantar. Uma dica simples, mas de muita utilidade, eu recomendo fortemente que vocês piquem o substrato de esfagno no momento de você utilizar ele. Como ele é muito compacto, se você não cortar, se você não picar como você vai me ver fazer, é muito possível que na hora que você faça essa mistura e vai colocar na sua orquídea, ela venha com um chumaço muito grande de esfagno, o que faz com que fique muito úmido e se você não tiver atenção, né, e a quantidade de esfagno for grande, pode haver apodrecimento das raízes devido à concentração de água que esse tipo de substrato permite ficar sobre o seu vaso, tá? Então a recomendação é essa aqui, ó, tá? Você vai cortando, picando ele, para você poder fazer a utilização. Embora eu nunca faça indicação de uma receita, porque esse tipo de substrato ele não é, né, uma receitinha de bolo, mas você pode ter como parâmetro, por exemplo, utilização de um substrato mais seco
de 1 kg, né, até de um peso de 1 kg, utilizando 100 gramas de esfagno, né? Então fica uma composição bem bacana para você que não quer muita umidade. Se você prefere que o seu vaso tenha mais umidade, até mesmo para utilização em vasos de barro, aí a recomendação pode chegar até 200 gramas para cada quilo de madeira que você vai usar. No caso aqui nós estamos usando Sansão do Campo triturado. Ó, isso aqui que eu falo para vocês, tá? A gente tem essa composição aqui, a gente vai misturar agora e ela não fica, né? Você não vai pegar nunca um chumação de esfagno na mão. Então ela fica bem espalhada sobre a madeira, né? Ou sobre qualquer substrato que você queira utilizar, inclusive servindo esse mesmo método para você que gosta de utilizar pedra de construção. Agora o momento mais tenso, certamente, né? Porque é muito complexo, muito complicado de você mexer numa planta tão enraizada, né? Com tantos galhos, com tantos bulbos, né? Pseudobulbos. Mas é isso. Replantes de toceira, se você quer que ela permaneça bonita, né? Chega no limite onde já tomou todo o vaso, é o momento de fazer um replante e existe certamente um trabalho embutido nesse tipo de coisa, né? Para você ter sempre plantas bonitas, apresentáveis, tem que ter cuidado também. Numa toceira como essa aqui, eu também vou fazer limpezas de pseudobulbos. Então o que acontece? Muito provavelmente essa planta vai dar divisão. A gente vai montar essa toceira no vaso, de forma que ela continue sendo uma toceira, só que dividida, espalhada, para que a gente possa retirar também aqueles pseudobulbos mais secos e que a gente não quer enfeiando esse novo replante. Aqui, primeira parte. Bom, como já imaginava, né, o meu amigo Wilson também fez o plantio dele utilizando aqui pinos, né, substratos com pinos, acrescentou carvão, ou seja, também era um substrato mais seco, era onde ela estava plantada. Nós vamos aproveitar a planta, né, dessa forma que eu falei para vocês, e por isso que eu falo para você que às vezes dividir é interessante, para que você retire partes da planta que não tem interesse em continuar aqui, né, como por exemplo esse pseudobulbo mais seco. Então você vai fazendo a limpeza para que a planta fique muito melhor de apresentação, né, e também consiga gerar bom enraizamento, a planta ficar legal. Você tendo esses pseudobulbos aqui, eu não recomendo que você corte, né? Que você saia cortando mesmo ele não tendo folhas. Muitas vezes a gente vê floração nessas Farmere, na Densiflora e Tirciflora, em pseudobulbos antigos da planta. Agora que a gente está aqui com a planta já dividida, já fiz uma pequena limpeza nela, é hora da gente plantar. Vamos lá. Tá aqui o vaso, certo? Eu vou colocar primeiro, é um vaso muito grande, gente. E seria muito desperdício de substrato, além de ficar um vaso muito pesado, né? Então, para drenagem, eu utilizo, nesse caso aqui, aliás, eu uso muito isopor aqui, né? Em todos os meus vasos eu utilizo isopor, até para deixar o vaso mais leve, porque eu tenho muitas orquídeas acima da minha cabeça utilizando a estrutura. Então eu faço primeiro esse preenchimento utilizando a isopor, tá? Então uso bastante mesmo, como você viu aí. E aí a gente já vem com o substrato que nós preparamos. Nós vamos fazer uma camada aqui também, com esse substrato, que é só o do Sansão do Campo, com esfagno, aquele que você viu a gente fazer no começo do vídeo, tá? Então a gente vai espalhando por esse vaso aqui, que é um vaso de 35 de diâmetro. E a gente vai deixar ele com bastante substrato para a gente começar a adequar a planta em cima dele, tá? Então você faz essa camada também com o substrato. Feita essa camada, agora é hora de preparar a planta. To say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings.
uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see. Olha, pessoal, a gente vai fazendo isso aqui, ó, e aí vocês conseguem perceber, né, que a gente tem esse espaço aqui, que é onde a gente vai preenchendo com substrato depois que a gente ajeita essa planta aqui, né? Então, o ideal é que vocês vá prendendo a planta, como eu fiz aqui, tá, ó. Vocês prendem ela, vocês vão prendendo ela no suporte, para que vocês vão podendo ajeitar, deixando esse vaso do jeito que ele precisa ficar, tá? E principalmente, né, no momento que você ajeitar, você afaste, porque você vê que tem 3 dedos aqui, ó, tá? Para ela continuar crescendo, é isso que a gente quer. A gente preenche com substrato, vai prendendo as suas raízes, ela presa também no suporte, facilita o seu trabalho nesse plantio, além, claro, de a planta fixada ficar muito mais fácil para que ela possa enraizar. Agora eu vou mostrar para vocês a utilização, né, do adubo Himitsu, que eu faço a utilização. E num vaso desse, gente, é assim, tem um sanduíche que eu falei para vocês, e nesse caso ele é excelente para você fazer, tá? A utilização do sanduíche nada mais é do que o esfagno, né, molhado. Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem. Como vocês já me viram fazer em outros vídeos, né, eu coloco aqui, ó, o adubo Himitsu, né, em cada parte desse nosso esfagno. Depois eu vou molhar ele e nós vamos fechar os nossos sanduíches, né. Então você faz aqui, molha o esfagno, abre ele na mesa e você coloca o Himitsu sobre ele, ó, tá vendo? Uma colherzinha, né? No caso aqui eu estou usando uma colherzinha que é um pouquinho maior de café, e você coloca o adubo Himitsu por cima aqui. Agora a gente vai molhar. Molhando bem o Himitsu, né? Então ele vai ficar compacto, compactado em cima do nosso esfagno. Molhe bem, tá, gente? Esse é o segredo do nosso sanduíche aqui, para que tudo dê certo na hora que você fechar o teu sanduíche para você colocar no vaso. E aí você pega a outra metade do esfagno, né? E você vai colocando sobre os teus sanduíches, aqueles que você já colocou adubo, você coloca aqui por cima, né? E você espalha bem, abre bem ele, deixa ele bem úmido, tá? E aí você pode colocar, ó, diretamente aqui, né, o teu sanduíche sobre o vaso, ó, tá? Olha como é simples, né, de você fazer a utilização. Então nós mantemos um pouco da umidade, né, no vaso, em pontos específicos, e aqui ainda está o adubo Himitsu, né, para a gente poder fazer a utilização. Você poderia também fazer a utilização, ó, diretamente do Himitsu sobre o substrato. Só que como é um substrato mais seco, mais granulado, ele vai acabar vazando para dentro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu molharia um pouquinho antes, né? E aí eu vou colocar o adubo aqui, e a gente percebe, ó, que ao colocar ele, ele acaba caindo para dentro, né? Ele acaba, como é pó, ele acaba indo embora. Então, o sanduíche permite que você não perca, né? O adubo está aqui, é só você arrumar o teu sanduíche. Vou dividir esse sanduíche em 2, que ele ficou grandão aqui. Então aqui, ó, eu tenho um, aí eu preparo ele e coloco em algum cantinho aqui, ajeito, deixo ele aqui. E o outro sanduíche a gente ajeita e coloca, aqui eu já tenho colocado, vou colocar aqui do lado, ó, para ficar bem embaixo aqui, ó, próximo das raízes. A cada 3 meses a gente vem aqui e faz um novinho, para ficar sempre com os adubos, né? A utilização do adubo Himitsu é a cada 3 meses, tá? Nossa Dendrobium farmeri plantadinha, pronta para voltar para o cultivo, vegetar, enraizar e florescer lindamente no ano que vem. Para você que quer adquirir então o substrato, está aqui o contato no primeiro comentário fixado no vídeo, assim também para você que queira adquirir o Himitsu, né, do nosso parceiro, o Empório das Orquídeas 262. Você pode continuar nos assistindo com as telinhas que estão aqui, né? Vários vídeos, com outros vídeos sugeridos para que você continue aprendendo aqui no canal Orquídeas em Ação. Obrigado por assistir até aqui, temos um encontro no próximo vídeo, eu espero por cada um de vocês. Um super beijo e até lá. Tchau! Yeah, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure.